Deus abençoe, podeis assentar. Nós cumprimentamos os nossos irmãos que estão pela internet nos acompanhando. Nós normalmente não temos esse culto nas sextas-feiras, mas decidimos fazer um culto especial com aqueles que puderam ou poderiam estar conosco. Eu creio que nos dias que nós estamos vivendo, é muito importante aproveitar cada oportunidade. Take use of every opportunity to have a service. So this is going to be a special one. Eu lembro o profeta dizendo de um dos homens, eu creio que foi Rockefeller, nos Estados Unidos. I remember the prophet speaking about, I think it was Rockefeller Ele in tinha the United States. uma doença muito grave, ou era ele ou alguém muito importante. He had a serious disease or a sickness of some sort. I think it was him. E ele disse que daria toda a fortuna que pudesse para comer um prato de repolho. And he said that he would give all the fortune that he had to eat. I believe it was some sort of a salad or something he couldn't eat. Isso quer dizer que há certas horas que o dinheiro não vale nada. So that means that sometimes money doesn't mean E se much to you. há um tempo que vivemos de importância para a vida espiritual, é agora. And if there's a time that is worth for our spiritual life, is this time, right now. Porque eu tenho certeza Because I'm sure que muitos, that many, dentro de pouco tempo, in a very short time, dariam tudo para ter pelo menos mais um culto de they would oportunidade, give everything they had to have at least one more service during this time now, para estar na presença do Senhor, to be able to be found in the presence of God. e não terão mais. But they will not have that chance anymore. Então, para nós é importante estar aqui. So for us, it's very important to be here. Eu acho que de tudo que nós fazemos na vida, I think that everything we do in our lives, só é contado o que fazemos para Deus. it is only counted, the only things that are accounted for are the things we do for God. O restante vai ficar aqui mesmo. All the rest, just going to stay down here. Então vamos dar apreço à palavra do So Senhor. let us value the word of God. Amen. Nós teremos culto amanhã, normalmente. We're going to have a service tomorrow. It's going to be a normal nós service. Estamos começando às 19 horas, é isso We're mesmo? Eu estou starting até at já 7 fora tomorrow, do I tempo. believe. 19 horas, né? Is that right? E domingo nós teremos a ceia. And then Sunday we're going to have communion. Hoje estará pregando aqui o irmão Daniel. Tonight we're going to have Brother Daniel preaching to us. Ele é auxiliar do pastor Ronald, He is one of the assistant ministers of Brother Ron. lá na cidade de Phoenix. They're from Phoenix. E é a primeira vez que nós temos a oportunidade de conversarmos. It is the first time we have the opportunity of getting together, Ter um tempo mais de companheirismo, to have more time of fellowship. já que nós encontramos rapidamente no Canadá em 2007 Being that back in 2007 we briefly met. It e just com o irmão Daniel em 2009. And also Brother Daniel in 2009 in Trinidad. Mas eu não havia ouvido pregar nenhum dos dois. But I had never heard them preach before. Mas eu tenho certeza que são homens de Deus. But they are men of God. Tem uma igreja os quais eles representam. They have a church that they represent. Eu creio que nós seremos abençoados I believe you're going to be blessed com a visita deles aqui, with their visitation in our midst com a ministração da palavra. and with the ministering of the word. Você sabe que todo culto com intérprete ele é You know mais that longo every service that has an interpreter is longer e exige também mais atenção. and it requires more attention of you. Eu gostaria que toda a sua atenção fosse voltada para ouvir a palavra. And I'd like for all of your attention to be focused to the word Eu tonight. tenho certeza de que de alguma maneira Deus proporcionará I'm sure that somehow God, He will provide uma bênção para cada um de a nós. blessing for every one of us that came. Vocês creem? Do you believe that? Vamos ficar em pé. Let us stand. Nós damos boas-vindas ao irmão Daniel We à welcome plataforma Brother Daniel here in the platform. e que Deus possa usá-lo a benefício da igreja. May God use him for benefit of the church, Porque este é o único motivo de poder ministrar a palavra. because that's the only reason we minister the word, É para beneficiar a igreja. is just to be of help to the Deus te church. abençoe, meu irmão. May God bless you, brother. Será que ele ligou o aparelho? Está ligado? God bless you this evening. Deus os abençoe nesta noite. It's a privilege to be here. É um privilégio estar aqui. We want to thank Brother Maya for this invitation. Eu quero agradecer ao irmão Maia por este convite.
And we pray that the things we could say tonight E oramos que as coisas que vamos dizer esta noite would be a blessing. sejam uma bênção. And the many words that we might speak, Das muitas palavras que nós possamos falar, perhaps they won't all apply to everyone. talvez elas não se apliquem a todos, But we pray that there'll be a portion mas nós rogamos que possa haver uma porção that could touch the hearts of each and every que one. possa tocar o coração de cada um que estiver aqui. Amém? And we know that's more than possible Nós sabemos que isso é mais do que possível if we can step out of the way quando nós podemos sair da frente and let the Holy Spirit e deixar o Espírito Santo work through us. operar através de nós. The prophet said that the gift was for a man to be able to put himself to one side O profeta disse que o dom foi dado para que o homem consiga sair da frente, so that God could come in para que Deus possa entrar, and take control of a vessel of clay. tomar controle desse vaso de barro. Then that's God speaking to his Aí people. sim é Deus falando direto com o seu povo. So we're happy to be here tonight, Então estamos felizes de estar aqui nesta noite and we pray the word of God would bless your hearts. e rogamos que a palavra de Deus abençoe os vossos corações. We're grateful for this great work of Calvary, Somos muito agradecidos por esta obra do Calvário, of God sending his son. de Deus ter enviado o seu Filho. Isaiah said, the Lord himself Isaías disse que o próprio Senhor, shall give you a sign. ele daria um sinal. He said, behold, a virgin shall Ele conceive disse, eis que uma virgem conceberá and bear a son e gerará um filho, and call his name ou Emmanuel. trará um filho e seu nome será chamado Emanuel. In chapter 9, he said, for unto us a child is born, No capítulo 9 diz, a nós um menino nos foi dado. and unto us a son is given. Um menino nos foi dado, um bebê nasceu. And the government shall be upon his shoulder, Ele disse, o principado estará sobre os seus ombros. and his name shall be E o seu nome será Wonderful, chamado Maravilhoso, Counselor, Conselheiro, the Mighty God, o Deus Todo-Poderoso, the Everlasting Father, o Pai Eterno, the Prince of Peace. o Príncipe da Paz. So Isaiah was revealing God condescending. Então Isaías estava revelando a condescendência de Deus. He said, this little child Ele disse, desde o bebezinho that would be born que nasceria, would be Almighty God. até se tornar o Deus Todo-Poderoso, até ele ser manifestado o Deus The Todo-Poderoso. one that sat on the throne, John said, Aquele que se assentava no trono, João disse, with a book in his hand, com o livro na sua mão, God condescending. Deus na sua condescendência. And he came from the throne E ele veio do trono, and he took the place as a strong angel, e ele tomou o lugar agora como um anjo forte. looking for he that was worthy. E ele anunciava por aquele que fosse digno. And when none could be found, E quando ninguém foi achado, he changed forms again, então God ele in mesmo morphe. se muda de forma, é Deus em morfe. And he became the Lion of the tribe of Judah. E agora nós vemos ele como o leão da tribo de Judá. He come to the earth. Ele vem à terra, When this child was born, quando essa criança, quando esse bebê nasceu, that was him. era ele lá. And the Magi, E os magos, by the Holy Spirit, revealed it. através do Espírito Santo, revelou a eles. They said, where is he that's born E King eles of the disseram, onde Jews? está ele que é nascido rei dos judeus? So you see, God that sat on the throne, Então você vê que Deus que estava sentado no trono, who become the proclaiming angel, agora havia se tornado um anjo proclamador, who become a babe on the agora earth, tinha se tornado um bebê aqui na terra, who was King of the Jews. que agora era rei dos judeus. At the appointed time, Na hora determinada, he changed forms again. ele muda novamente de forma. I didn't see it, Eu não consegui ver. ear couldn't hear it, Meu ouvido não conseguiu ouvir. man's hands couldn't hardly touch it. As minhas mãos não conseguiram tocá-lo. But there at Gethsemane, Mas lá no Getsemane, the king bowed down foi lá onde o rei se prostrou. and wept. E lá ele chorou. And when he rose up, E quando ele se levantou dali, he rose up the Lamb of God ele se levanta como Cordeiro de to Deus. take away your sins Para tirar os seus pecados and to take my e para sins, tirar os meus pecados. to become sin for us Para se tornar pecado por on the nós. cross of Lá Calvary, na cruz do Calvário. that when he would rise again the third day, Para que quando ele se levantasse de novo no terceiro dia. that you and I in this day, Para que você e eu hoje, nesse dia, tonight, could be his righteousness. pudéssemos ser a sua justiça. Oh, do you believe that? Vocês creem nisso? God bless you tonight. Que Deus os abençoe nesta noite. As we open our Bibles tonight, Vamos abrir nossas Bíblias nesta noite. we'd like to
begin reading in the book of Genesis. Gostaria de começar lendo no livro de Gênesis. For a title tonight, Como título nesta noite, I'd like to call it When He Shall Appear, eu quero chamar de Quando Ele Aparecer, We Shall Be Like Him. seremos como Ele. And the subject, E o assunto, Man in Our Image, After Our Likeness, with Dominion. o homem, a nossa imagem com o domínio. And it reads like this in Genesis chapter 1. E diz assim em Gênesis capítulo 1, We'll begin reading in verse 26. começaremos a ler no verso 26. And we'll read Genesis 1, 26, 27, and 28. Leremos Gênesis 1, 26, 27 e 28. And it reads like this. E diz assim: And God said, Let us make man in our image, after our likeness. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. And let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air, E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus. and over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creepeth upon the E earth. sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Here God was speaking the word of what he was planning. Aqui estava Deus falando a palavra a respeito daquilo que ele estava planejando. So this was a prophecy. Então aqui era uma profecia. Genesis 1:27. Em Gênesis 1, 27 daí. So God created man in his own image. E criou Deus o homem à sua imagem. In the image of God created he him, male and female A created he imagem them. de Deus o criou, homem e mulher os criou. Here God is bringing his word to pass. Aqui agora Deus está trazendo sua palavra a cumprimento, Prophecy becoming history. onde a profecia está se tornando história. So first he made the promise, Então primeiro ele faz uma promessa and then he brings his promise to e pass. depois ele traz a sua promessa a cumprimento. Genesis 1:28. Gênesis 1, 28. And God blessed them and said unto them, E Deus os abençoou e Deus lhes disse: Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it, Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. E dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Let's bow our heads. Vamos inclinar nossas frontes. Heavenly Father, Pai Celestial, we can turn the pages of the book, podemos virar as páginas do livro, but only you can reveal, Lord, your word unto us. mas só o Senhor pode revelar a sua palavra para nós. O great Lamb of God, revealer of the word, Ó grande Cordeiro de Deus, revelador da palavra, Lord, you're the only one that can interpret it. Senhor, tu és o único que pode interpretá-la. And we pray that once more you'll open the book E rogamos mais uma vez que tu abras este livro to each and every believer. para cada dos crentes, For we know that the opening of the book is a personal experience pois sabemos que a abertura do livro é uma experiência pessoal for every son and daughter of God, para cada filho e filha de Deus, so that each brother and sister in Christ, para que cada irmão e irmã em Cristo, through a personal experience with Jesus Christ, através de uma experiência pessoal com Jesus Cristo, can have their own testimony possa ter o seu próprio testemunho of the things that God has done for them. das coisas que Deus tem feito a eles. Bless your word to their hearts this night. Tu abençoe a tua palavra em seus corações nesta For you noite. said, wherever 2 or 3 are gathered in my name, Pois tu disseste, onde 2 ou 3 estivessem ajuntados em teu nome, there shall I be in the midst of ali them. tu estaria no meio deles. We ask all these things in Nós Jesus' pedimos name. todas essas coisas no nome de Jesus. Amen. Amém. You may be seated. Vocês podem se assentar. God said, let us make man in our image, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem after our likeness. e à nossa semelhança, Let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, e que tenham domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, over the cattle and over all the earth, e sobre todo animal que se move sobre a terra, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. e sobre todo o animal que se move sobre a terra. So God is unfolding a plan. Então Deus está desvelando o seu plano. Then he brings that plan to pass. Então ele traz esse plano a cumprimento. Then he brings a blessing to his children Então ele traz a bênção aos seus filhos, that was thus saith the Lord. que era o assim diz o Senhor. And verse 28 says, and God blessed them, E verso 28 diz, e Deus os abençoou. and God said unto them, E Deus lhes disse, that's thus saith
the Lord. Este aí é o assim diz o Senhor, God saying unto them, onde Deus disse-lhes: be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. and have dominion over the fish of the sea, Sujeitai e dominai sobre os peixes do over the mar, fowl of the air, and over every living thing that moveth upon e the sobre earth. as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. It's here where Adam failed to keep the vision. Foi aqui que Adão ele falhou em manter a visão. This vision, which was thus saith the Lord to Essa the Son visão of God. que era o assim diz o Senhor para o Filho de Deus. But God didn't raise this prophet son up again. Mas Deus não levantou, God didn't raise this prophet son up again. mas Deus não restaurou de volta esse filho profeta ali. He didn't resurrect him to come back to keep this part. Ele não o ressuscitou aquele ali para que cumprisse essa parte que But ele instead havia he brought pedido. forth a second Adam Mas ele trouxe um segundo Adão depois and imputed unto the first Adam e imputou sobre o primeiro Adão righteousness a justiça, by the amazing grace of Jesus Christ. através da sublime graça de Jesus Cristo. Just as he has done for every son, Assim como ele tem feito para for cada every filho, daughter, para cada filha, you might fall short of something. você pode falhar em algo. You might go to the grave, Você pode até morrer. and there might be a portion you couldn't keep. Pode ter havido uma porção que você não conseguiu cumprir. But because of him that sat on the throne, Mas por causa daquele que estava sentado no trono. who was the same one who hung on the cross, Aquele mesmo que também foi pendurado na because cruz. of the work Por causa da obra. and of the blood of Jesus Por Christ, causa do sangue de Jesus Cristo. all that died prior to Christ's coming, Todos que morreram antes da vinda de Cristo, sons and daughters of God, filhos e filhas também de Deus, prophets, profetas, mighty men, homens poderosos. unto them is imputed A righteousness. todos eles foi imputado como justos. Oh, blessed is the man to whom God will impute righteousness. Bem-aventurado é o homem o qual Deus imputa como justo. And the como reto. promise just doesn't go back in time. E a promessa não é só para trás no tempo. Because the one that died on the cross of Calvary, Porque aquele que morreu na cruz do Calvário, he also ele também has the power Ele também tem o to poder impute righteousness to the future. para imputar a sua justiça para o futuro. For a when he partir dali. died on that cross, Porque quando ele morreu na cruz, you and I didn't even exist. nem eu nem você existiam. We were just attributes in the mind of Nós God. éramos só atributos na mente de He Deus. already knew your shortcomings. Ele já sabia de todas as suas falhas. He already knew your Ele já weaknesses. sabia de todas as suas fraquezas. But where you are weak today, Mas onde estamos hoje, he is strong. ainda assim ele é forte. So Adam, Então Adão, this blessing of thus saith the Lord essa bênção do assim diz o Senhor, is where he fell. é onde ele caiu. It's the part that as a son he left undone, É uma parte de como sendo filho que ele deixou sem terminar. and yet it was a promise. Mas ainda assim continuou sendo uma promessa. So God didn't void the promise. Deus não anulou a promessa. He just went looking Ele apenas saiu procurando. for a worthy one Ele procurava por alguém que to fosse digno, restore fallen man. para que pudesse restaurar o homem caído. That was that proclaiming angel Aí sai um anjo proclamador. there in Revelations 5. Aquele que aparece em And Apocalipse verse 5, 2, no verso 2. God condescended Deus condescendendo. and begins to look for a worthy one. E ele começa a buscar por um digno. And he says, no one was E worthy. ele diz, ninguém foi achado digno. For 4,000 years, Por 4.000 anos, the strong angel esse is anjo looking forte and buscou e looking buscou and e looking, buscou. because there was coming a great famine in the land. Porque viria uma grande fome sobre a Like terra. Joseph, a Assim como type José, of o Christ. tipo de Cristo. When they brought him up out of the prison, Quando tirou ele da prisão, and he stood before Pharaoh, e ele estava agora diante de Faraó, and Pharaoh tells him his dream, e Faraó conta para ele qual era o sonho que ele tinha tido. and he says, I've had this dream twice now. Ele disse, eu já tive 2 vezes o mesmo I'm sonho. greatly troubled. E eu estou muito perturbado. And Joseph said, E José I disse, cannot interpret your dream, Eu não posso interpretar o seu sonho. but the God that lives in me can. Mas o Deus que habita em mim, ele consegue. And he reveals the dream to him. E ele revela agora o sonho para ele. What those 7
cows meant, ao que significava aquelas 7 the vacas, fat and the lean. o que significava a gordura da vaca e também as vacas magras. And when he is done, he says, Pharaoh, E quando ele terminou, ele disse: Faraó, you need to find a man você vai precisar achar um homem, of wisdom, um homem que tenha a man sabedoria, that is worthy, um homem que seja digno, a man who can execute this plan of salvation. um homem que possa executar esse plano da salvação. Because this will be a torment upon the whole world. Porque isso vai ser um tormento sobre todo mundo. And Pharaoh, the king that sat on the E throne, agora Faraó, este rei que se assentava no trono, said to this angel messenger, ele disse para esse Joseph, anjo mensageiro José, who is more worthy que era mais digno than you dele do que ele. to be the savior of the whole world? He Who is more worthy asked Joseph. than you, Joseph? Quem é mais digno do que você, José, para salvar o mundo? Who could reveal this dream? Quem é esse que pode revelar este sonho? Quem é esse? So that proclaiming angel, Então este anjo looking proclamador for a worthy one, sai buscando por um and digno, could find none. mas não conseguiu achar Who ninguém. could be more worthy than this one? Um que pudesse ser mais digno do que Who aquele. come from the throne, Aquele que saiu do trono, who descended as the angel of the covenant, a strong angel. que havia descido como o anjo da aliança, So o he anjo changed forte. forms again, Muda de forma mais uma and he vez. come down to be king of the Jews E ele desce para ser agora rei dos judeus. in a man called Jesus of Um homem Nazareth. chamado Jesus de Nazaré. Oh, we're speaking tonight. Estamos falando nesta noite, When he shall appear, quando ele aparecer, we shall be like him. seremos como ele. Man in our image, A sua imagem, a nossa imagem after our likeness, e a nossa semelhança, with dominion. com o domínio. Likeness means one that is similar to another, Semelhança quer dizer aquele que se parece com aquele outro, bears a resemblance. aquele que carrega a semelhança. Image means to create a representation Imagem significa criar uma representação of a person strikingly like another person de uma pessoa que é muito parecida com outra pessoa, in appearance, em aparência, in stature. em estatura. Oh, how are we to be like the Father? Como é que nós seríamos igual ao nosso In the Pai? likeness of spirit, E na semelhança do seu espírito, in celestial body, um corpo celestial. even in likeness of flesh, a terrestrial body, E até na semelhança terrestre, como um corpo terrestre. in likeness of dominion over every living thing that moveth upon the earth. Uma semelhança de uma semelhança de domínio sobre todas as coisas que se movem sobre a terra. In 1 John 3 and verse 1, 1 João 3, no verso 1 diz it reads like this: diz assim: Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, Veja que tipo de amor que o Senhor nos depositou, that we should be called the sons of God. que fôssemos chamados filhos de Deus. Therefore the world knoweth us not, Portanto, o mundo não nos conhece, because it knew him not. porque não o conheceram. Beloved, now are we the sons of God, Amados, somos agora os filhos de Deus. and it doth not yet appear what we shall be. E ainda que não se pareça aquilo que seremos, But we know mas nós sabemos that when he shall que appear, quando ele aparecer, we shall be like him, nós seremos como for ele, we shall see him as he is. pois nós o veremos como ele é. In the prophecy, dominion, Na profecia, o domínio it means a control over a country or people, significa o controle sobre um país ou sobre um povo, or the land that belongs to a ruler. ou sobre uma terra que pertencia a um regente, a um rei, Supreme authority, sovereignty. ou significa autoridade suprema ou soberania. Now we can understand John, where John had took his thought from. Agora podemos entender de onde que João tinha tirado esse pensamento. He went back in Genesis. Ele havia voltado lá para Gênesis. It was the original promise. Foi a promessa original We'll be like him de que nós seríamos exatamente como ele, in human form. em forma humana. We'll be like him Que nós in seríamos godly como ele characteristics. também com as características celestiais. Both image and likeness is the Tanto promise. a imagem quanto a semelhança dele. So either God was being redundant Então, ou Deus estava sendo redundante, or very specific. ou ele estava sendo bem I específico. believe he was speaking of a son Eu creio que ele falava de um filho and a daughter e de uma filha growing unto the stature of the Father. que estava crescendo
de acordo à estatura do Pai. Our spirit would be like His De spirit. que o nosso espírito seria igual ao espírito Our dele. body would be like His De que body. nosso corpo seria igual ao corpo Our dele. nature like His De que a nature. nossa natureza seria como a natureza dele. I believe as it was is a process today of adoption. Eu creio que hoje é o processo da adoção. So was it in the beginning. Assim também foi lá no princípio. It's even said of Jesus Christ Até mesmo diz assim de Jesus Cristo, that by the things that He suffered, que pelas coisas que ele padeceu, learned He obedience. ele aprendeu a obediência. Paul said to the Hebrews Paulo disse aos Hebreus, in chapter 5, no capítulo 5, in verse 7, e no verso 7, it says, who in the days of His flesh, ele disse que nos dias de sua carne, when He had offered up prayers quando ele ofereceu as orações and supplications with strong crying and tears e as suplicações com grande brado e lágrimas, unto Him that was able to save him from death, aquele que foi capaz de livrá-los da morte, and was heard that He feared. And was heard in that He feared. e foi ouvido naquilo que temia. Sometimes we As- pray unto the Lord. Às vezes nós oramos a Deus. Jesus prayed at Gethsemane. Jesus também orou no Getsemane. The Bible says God heard his prayer. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele. He prayed, is if it possible, let this cup pass from me. Ele orou, se possível, passa esse cálice de mim. The Bible says he got an answer from God. A Bíblia diz que ele teve uma resposta de It Deus, was no. de que era não. It's not possible Não, não é possível that this cup would pass de from que me. esse cálice aí passe de você. Brother Ron always says God's no is as good as his yes. O irmão Ron costuma dizer que o não de Deus é tão bom quanto o sim de Deus. Jesus took the no Jesus pôde aceitar um não, because that no was the will of God. porque aquele não era a vontade de Deus. Oh, remember in your life, Lembre-se na tua vida, you're praying for the will of God. você busca sempre a vontade de His Deus. no is as good as a yes. Lembre-se que o não dele é tão bom quanto o sim For dele, it's an answer from God pois himself. continua sendo a resposta do próprio Deus para você. Do we not pray for an answer? Nós não sempre buscamos por uma resposta? Then if it be a yes or it be a Tal que no, seja um sim, que seja um não. we should rise up and say, Deveríamos thank you, levantar e Lord dizer, Jesus. obrigado, Senhor Jesus. Thank you for the answer. Obrigado pela resposta que o Senhor And me deu. move upon the answer E of God for our simplesmente lives. mova-se sobre a resposta que Deus te deu. Though he were a son, the Bible says, Ainda que ele fosse um filho, a Bíblia diz. yet learned the obedience Mas by the ele things that he suffered. Aprendeu a obediência através das coisas que And padeceu. being made perfect, E sendo feito perfeito, he became the author of eternal life, ele se tornou autor de vida eterna. salvation A salvação unto all them para todos aqueles that obey him. que lhe obedecem. You see, Paul was talking Você vê que Paulo falava of Christ at Gethsemane. de Cristo no Paul Getsemane. was talking of Christ at the cross. Paulo falou de Cristo na cruz. God declared him a perfect man Deus foi quem declarou ele sendo um homem perfeito, by the mouth of a pagan ruler. através da boca de um próprio rei que era pagão. He can make a donkey to talk. Ele pode fazer que um burro fale. He can make a pagan ruler to Ele pode prophesy. fazer um rei pagão falar a In verdade. St. John 19:4, Em São João 19:4, Pilate, Pilatos, after 4 days, depois de 4 dias, Jesus in his judgment hall, que Jesus estava lá naquele cômodo sendo julgado, he stood up before the Jews. ele se levanta diante dos judeus. He stood up before the high Ele priest. se levanta diante do sumo sacerdote And he said, I find no fault in him. e disse: eu não acho falha nenhuma nele. This is a perfect man. Esse é um homem perfeito. That wasn't Pilate speaking. Era o próprio Pilatos que That was estava. God speaking through this Era o man. próprio Deus que estava falando através da boca daquele homem. He was made perfect Ele foi feito perfeito, to be found acceptable. para que fosse achado aceitável, A worthy lamb. para que fosse o cordeiro digno. You remember the Passover lamb. Você se lembra que o cordeiro da Páscoa, The Jews would take a lamb os judeus eles tomavam o cordeiro and the priest would watch it for 4 e o days. sacerdote inspecionava aquele cordeiro por 4 dias. It had to be a lamb without flaw. Tinha que ser um cordeiro sem mancha nenhuma. It had to be a lamb without
without any mark on it, Tinha que ser um cordeiro que não tivesse nenhuma ruga, without any spot, que não tivesse nenhuma mancha, so that at the end of 4 days, para que no final dos 4 dias they would declare this Passover lamb worthy pudessem declarar que aquele cordeiro era to digno, be presented para que fosse apresentado as a sin offering como uma oferta de for pecado all of Israel. por todo o Israel. Então, And Jesus stood at Pilate's judgment Jesus hall. também ficou dentro do cômodo lá com Pilatos. And for 4 days, Por the 4 world dias. and Pilate watched him. O Pilatos e o mundo todo o inspecionou. And he rose up E ele se levanta. and he said, I find no fault E in ele this disse, Lamb of eu não God. acho culpa nenhuma neste homem. The people of God, O povo de Deus, through the sacrifice of Calvary, através do sacrifício do Calvário, God's lambs, os cordeiros de Deus, God will pronounce you one day. Deus vai te pronunciar um dia. He'll say, I find Ele vai dizer, eu não vejo no fault in you mancha nenhuma nesse aqui, because of him. mas por causa daquele. When he shall appear, Quando ele aparecer, we shall be like him. nós seríamos como ele. Adam was made both in the image and likeness of God Adão foi feito nas duas coisas, imagem e também semelhança de Deus. in his theophany body. É um corpo teofânico. He resembled the Father in his character. Ele também se parecia com o seu pai em sua He característica. was like the Father. Ele era como o pai, And igual so ao pai. every son and daughter of Assim é God também cada filho e filha de Deus. be made in the image and his São likeness of God. feitos à imagem e à semelhança de Deus também. It's the same promise we have from the beginning. Ainda é a mesma promessa que nós temos, a mesma do princípio. Even as it was said of Eve, Até o que foi dito de Eva, it says, this is now bones of my que bones disse, esta é osso dos meus ossos and flesh of my e flesh. carne de minha carne. So is the family of God, Assim é a família de Deus. because you were with him at the Porque beginning. você estava com ele lá no princípio. 1 John 3 and verse 2, 1 João 3, Beloved, now are we the sons of God. amados, nós somos agora os And filhos de Deus. it doth not yet appear what we shall be. E ainda que não se pareça o que nós seremos, But we know that when he shall appear, we nós shall be like sabemos que him. quando ele aparecer, nós seríamos como ele, For we shall see him as he is. pois nós o veremos como ele é. We are now sons and daughters of God. Nós somos agora filhos e filhas de Deus. Though these earthly images have been deformed, Ainda que essas imagens terrenas estão bem deformadas, and year by year, e ano more após ano, deformed. mais deformados ainda. Sin taking us closer to the grave. O pecado nos empurrando para mais perto da cova. And as we age, it may look less and less E ao what we shall envelhecer, be. ainda parece menos ainda com o que seremos. But nonetheless, we have a promise Mas ainda assim, a promessa continua. of what we will and can be at Do the que time of nós his seremos appearing. e podemos ser quando ele aparecer. You see, Vê? the difference between Jesus' earthly house A diferença entre Jesus ser a casa terrena and his heavenly house e ele ser a sua casa celeste is one could taste death é que um pode provar a morte and go no further than the grave, e não pode passar além da sepultura, while the other body could enquanto meet que him no at outro, the grave enquanto que no outro corpo nunca vai experimentar a morte and walk into another dimension. e pode entrar direto para outra dimensão. That's the promise we have. É essa a promessa que nós temos. We have this earthly É tabernacle, verdade que temos esse tabernáculo terreno, but if it be dissolved, mas se desfizer, remember 2 Corinthians 5:1? lembre-se de 2 Coríntios ou 2 Coríntios, It says, "For we know that if our earthly house 5:1 diz que se nosso tabernáculo se desfizer, of this tabernacle were dissolved, se esse tabernáculo se desfizer, se we have a dissolver, building of God, nós temos um edifício de Deus, and house not made with uma hands, casa que não foi feita por mãos, eternal in the heavens." mas é eterna no céu. Philippians 3 says, Filipenses 3 diz: "For our conversation is in heaven, pois nossa conversação é celestial, from where also we look for our Savior, the Lord Jesus Christ, pois também buscamos pelo nosso Salvador Jesus Cristo, who shall change our vile body, que mudará nossos corpos vis, that it may be fashioned like unto his glorious body, para que possa se encontrar como o seu corpo glorioso, according to the working de acordo com a operação
whereby he is able even to subdue all things pelo qual unto ele foi himself. capaz de subjugar todas as coisas a si mesmo. St. John 14 and 12. São João 14:12. He said, Verily, verily, I say unto Ele disse: you, verdadeiramente, verdadeiramente vos digo, he that believeth on me, aquele que crer em mim, the works that I do, as obras que eu faço, shall he do also. também vós a And fareis. greater works E mais do que estas, shall he do, mais do que essas fareis, because I go to the Father. pois eu vou para o meu Pai. You see, God said unto Veja. them, Deus disse-lhes: be fruitful and multiply. seja frutífero e multiplicai. Adam failed to keep, Mas Adão thus saith the Lord. Adão falhou em cumprir o assim diz o Senhor. Would God now be obligated Seria agora Deus obrigado to give him a personal resurrection? de lhe dar agora para Adão uma ressurreição pessoal? No, he did not. Não, ele não precisou fazer And it isso. was not so in the beginning, E não era assim no princípio. and it's the beginning we're going back to. E é para o princípio ao qual nós estamos voltando. Paul said in the book of Hebrews, Paulo disse no livro de Hebreus, he said, God who at sundry times ele disse: Deus em tempos passados, and in divers manners de várias maneiras, spoke in time past unto the fathers by the prophets, falou nos tempos passados aos pais pelos profetas. hath in these last days spoken unto us by his Son, Mas nesses últimos dias nos falou no Filho, whom we have appointed heir of all o things, qual ele determinou sendo herdeiro de todas as by whom coisas, also he made the worlds. pelo qual ele também criou os mundos. It isn't two different persons. Não são duas pessoas diferentes, It's God condescending. mas é a condescendência de um Deus só. He spoke to the prophets through the angel of É the ele covenant. mesmo que falou através dos profetas, através do anjo da aliança. To some he spoke lip to ear like with Moses. Para alguns ele falou da boca direto para o ouvido como But in Moisés. these last days, Mas nesses últimos he has dias condescended and changed ele forms. também tem condescendido e está mudando de God formas. in Morphe. Mesmo Deus em Morfe. And is speaking unto us by his Son. E ele fala-nos através de seu Filho. Oh, do you see the promise of his appearing? Ah, você vê a promessa da sua aparição? Ele diz. Not to the world, Não para o mundo agora, but to you and I mas personally. para mim e para você Tonight. pessoalmente. Hoje à noite. The restoration of all that Adam lost. A restauração de tudo que Adão perdeu. The ability to be able to see God A habilidade de poder enxergar in Deus our midst. no próprio meio nosso. The prophet gave a simple story O profeta nos deu uma história bem simplesinha of just a little boy. de um menino. And the little boy went to his mother E esse menino foi para sua mãe. and he said, Mama, E ele disse: Mãe, can I talk to God? eu consigo falar com Deus? Oh, son, he says, I don't filho, know that. Ah, não sei, isso eu não sei. When we ensinar. get to church, ask your Sunday Mas school quando teacher. chegarmos na igreja, você pergunte para o ministro. He asked his Sunday school teacher, E ele perguntou para o professor da escola said- dominical. can I talk to God? E ele perguntou: eu consigo falar com Deus? He says, oh my, she says, you disse, better ask the pastor Ah, after service. eu acho que essa pergunta é melhor perguntar para o pastor depois que After acabar o service, culto. he's waiting at the door Depois do out front. culto, ele espera o pastor lá na frente, na And porta. as the pastor comes by, E enquanto o pastor vai passando, he takes a hold of his coat. ele pega no seu casaco, He says, Pastor, ele diz: pastor, can I talk with God? eu consigo falar com Deus? Oh, son, Ah, filho, no one can talk não, with God. ninguém consegue falar com Deus. That was in days gone by. Isso aí foi lá para trás, nos dias The antigos. little boy put his head down O sad, menino ficou triste, olhou para baixo went home. e foi para casa. His mother sees him sad. A mãe dele viu ele triste. She says, you know what? Ela disse: quer saber? Why don't you go fishing? Por que você não vai You look pescar? so sad. Você está com a cara tão triste. So remember that old man, that old fisherman? He always invites you. Go Lembra- see him. Vai ver aquele pescador, o senhor pescador que sempre te convida. Vai achar ele. Grabs his fishing pole, Aí ele pega a sua vara de pescar. goes down to the beach. Ele desce para o mar, para And a he meets the praia. old man pushing his boat out to E sea. ele vê o velhinho puxando o seu barquinho para o mar. He says, can I go fishing with you? E ele disse: eu posso ir pescar com He o says, senhor? come on, son, get in the boat. Ele disse: sim, meu filho, pode entrar aí. As they're rowing out, Enquanto eles estão remando, and the man pulls in the oars to start fishing. o homem ele ajunta os remos e começa a pescar. They cast out, E agora eles começam a lançar. and the boy's weeping. E agora o menino começa a chorar. He said, Aí ele diz: I asked my mama, eu perguntei para minha mãe,
Can any man talk with God? Can Será I que talk with algum God? homem pode falar com Deus? Eu consigo She falar com said, Deus? ask your Sunday school teacher. E ela mandou perguntar para o professor da escola And the Sunday dominical. school teacher said, ask the pastor. O professor da escola dominical disse, pergunte ao pastor. And the pastor said, we can't do that no E o more. pastor falou, não, isso não se faz mais, não é possível. And the old man turned to him weeping also. Aí o velhinho olhou para ele e estava chorando já. He said, son, Ele disse, meu filho, that's all I've done for the last 50 years. foi isso que eu tenho feito pelos últimos 50 anos. Just come out here to God's creation Eu venho aqui no meio da criação de Deus and talk to God. e eu falo com ele. When he shall appear, Quando ele aparecer, we shall be like him. nós seríamos como ele. Because in the process of a son being adopted, Porque no processo do filho ser adotado, it's all about a fellowship. tudo tem a ver com companheirismo. It's all about a union. Tudo tem a ver com união. It's all about friendship restored. Tudo tem a ver com amizade restaurada. It's all about talking with him and him answering. Tem tudo a ver com falar com ele e ouvir a sua resposta. So do you see the promise of his appearing? Então você vê a promessa da aparição dele? Not to the world, Mas não era para o mundo. but to you personally tonight. Mas para você, pessoalmente, agora à noite. The restoration of all that Adam lost. A restauração de tudo que Adão perdeu. What did he lose? O que ele perdeu? He lost the fruit of the Spirit. Ele perdeu o fruto do Espírito. He lost the love of God. Ele perdeu o amor de Deus. He lost his joy and his peace. Ele perdeu o seu gozo e a sua paz. He lost his long suffering Ele perdeu a sua longanimidade to wait on God. de esperar sempre em Deus. He lost the gentleness, the Ele goodness. perdeu a gentileza, a bondade. He lost the faith, Ele perdeu a fé. the meekness, the temperance. Ele perdeu a mansidão, a temperança. What did he O lose? que ele perdeu? The virtue, Ele perdeu a the virtude, knowledge, o conhecimento, the temperance. a temperança. He lost the patience, Ele perdeu a paciência, the godliness, a piedade, the brotherly kindness. o amor fraternal. Adam lost his walk with God, Adão perdeu a sua caminhada com Deus. the divine fellowship. Aquele companheirismo divino. He lost to be able to meet him in the evening time. Ele perdeu o privilégio de encontrar com ele no tempo do entardecer. But everything that Adam lost, Mas tudinho que Adão perdeu, when he appears, quando ele aparecer, is to be restored back isso seria restaurado to sons and para daughters of filhos God. e filhas de Deus. The prophet of God said in the first seal, O profeta de Deus disse no primeiro selo. he said, notice, Ele disse, notem, I love this. eu amo isso aqui, ele disse. Reformers, Os reformadores, by being great men of God ao ser grandes homens de Deus and seeing the need of the day, e tendo visto a necessidade do seu dia, brought forth reformation. eles trouxeram reformas. But Revelations Mas 10 said Revelação, em Apocalipse 10, diz his message was to reveal, not to reform. que a mensagem desse aqui era Reve- para revelar e não reformar. Reveal the secrets. Para revelar os segredos. Reveal secrets, he Para says. revelar segredos. It's the word in the man. É a palavra dentro daquele homem. Hebrews 4 said Hebreus 4 diz that the word of God is sharper than que a a palavra two-edged de sword, Deus é mais afiada do que uma espada de dois gumes, piercing even asunder of bone, que pode ir entre a separação dos ossos, and a revealer of the secrets of the heart. é o revelador dos segredos do coração. See, this man's not a reformer. Veja, esse homem He's aqui a não é revealer. reformador, ele é revelador. Revealer of what? Ele é revelador de quê? The mysteries of God. Dos mistérios de Deus. Where the church has got it all tied up and everything, Quando a igreja estiver toda amarrada com todo tipo de coisa, he's to come forth with the word of God esse apareceria com a palavra de Deus. and reveal this thing. Esse revelaria esta coisa. Because he's to restore the faith of the Pois children seria ele que restauraria a fé dos filhos. back to the De fathers. volta aos pais. The original Bible faith A fé original bíblica is to be restored by the seria seventh restaurada angel. pelo sétimo mensageiro. He says, oh, how I love Ele this. disse, mas como eu amo isso aqui. All the mysteries of Que the todos seals os mistérios dos selos that the reformers never understood fully que os reformadores nunca conseguiram entender completamente are open to us in this day. foi aberto para nós nesse dia. Because it's all that Adam lost Porque se tratava de tudo que Adão tinha being perdido, restored back to us sendo again. restaurado para você neste dia. In the message, The Breach, Na mensagem A Brecha, the prophet says this, o profeta diz assim:
Redemption means all legal possession. Redenção significa toda a possessão legal. To all that was lost by Adam and Eve. Por tudo aquilo que foi perdido por Adão e Eva. Oh my, what ought that to do to a born again Christian? Que coisa, o que isso não faria para um cristão nascido de novo, ele diz. It's legal possession to the abstract deed. É uma posição legítima, legal sua para aquela escritura abstrata. Title deed of eternal life A escritura para a vida eterna means that you possess everything that Adam and Eve lost. significa que você é dono de tudo que Adão e Eva perdeu. He says, what of it, brethren? Ele disse, o que você acha, The irmãos? possession of that deed. A possessão dessa escritura na sua mão. You see, the title deed Você vê a escritura? of eternal life means A escritura de vida eterna significa that you possess everything that Adam and Eve lost. que você possui, é dono de tudo que Adão e Eva perdeu. The title deed is the symbol. A escritura é um símbolo. The possession is the reality. A possessão significa a realidade do que a escritura Christ in us, the representa. hope of glory. É Cristo em nós, a esperança da A glória. son and daughter Um of God filho e uma filha de Deus, being trained sendo treinado and mentored e sendo criado, and being trained and mentored by the Holy Spirit sendo treinado e sendo criado como filho pelo Espírito to Santo. place in us again the spoken word. Para colocar em nós a palavra falada. Prophet says Adam could not meet the requirements of O redemption profeta disse Adão ele não se encaixava nos requisitos da after he redenção. found he lost it. Depois que ele viu que ele havia perdido, He had sinned and he separated himself from God ele pecou e ele se separou de Deus. and was on this side of the chasm. E agora já se encontrava do lado de lá So do he could abismo. not redeem it. Então ele não podia He just redimir. couldn't do it. Ele simplesmente não conseguia. He needed redemption himself. Ele mesmo precisava de redenção. So he could not do it. Então ele não conseguia fazer. What all did Adam lose O que Adão perdeu? that we are heir to? E que nós somos herdeiros daquilo? He lost dominion over every living thing Ele perdeu domínio sobre todas as coisas viventes. that moveth upon the earth. Tudo que se move sobre a terra. The spoken creative word of God. A palavra criativa falada de Deus. In Genesis 1:24 Em Gênesis 1, 24 and 25, e no 25, this was the prophecy. essa era a profecia. Speaking of the beast of the field. Falando sobre os animais do campo. Let's read that together. Vamos ver mais uma vez isso aqui. Genesis 1 Lá em Gênesis 1, and verse 24 no verso 24. and 25. And it Gênesis reads 1, like this. 24 e 25. Diz assim, ó. Genesis 1:24. And God said, let the earth bring forth the living creature after his kind, E disse Deus, produz a terra. cattle and creeping thing, E disse Deus, produz a terra a criatura vivente and conforme a sua beast of espécie. the earth after his kind. Gado e répteis e feras da terra conforme And a it sua was espécie. so. E assim foi. And God made the beast of the earth after his kind, E Deus fez as feras da terra conforme a sua and espécie. cattle after their kind, E o gado conforme a sua espécie. and everything that creepeth upon the earth after his E kind. todo réptil da terra conforme a sua espécie. And God saw that it was good. E viu Deus que era bom. This was the prophecy. Aqui estava a profecia. Speaking of the beast of the field Falando sobre os animais do campo. that would be upon the face of the earth, Tudo que estaria sobre a face da terra. but they were not yet. Mas ali não haviam sido manifestados ainda. Because all this creation Porque toda essa criação, of these first 6 days, desses primeiros 6 dias, it was prophecy, eram profecia, waiting for a son to come on the earth. esperando para que um filho chegasse na terra, For these signs para que esses sinais would follow this son. pudessem seguir este filho. You see the promise of Mark 16. Você vê que a promessa de Marcos 16, These signs shall follow them that believe, que os sinais seguiriam aqueles que creem, is not just a New Testament promise. não é uma promessa só do Novo Testamento. Every promise is an eternal word of God. Toda promessa é uma palavra eterna de It was Deus. before the foundation of the Já world. era antes da própria fundação do mundo. It existed in Genesis. Ainda já existia em Gênesis. And God was waiting to bring this son, Mas Deus esperava o seu filho aparecer, put him on the earth in a colocar body ele of flesh, na terra dentro de um corpo de carne,
then this son para que would esse speak filho the word pudesse agora, tivesse a capacidade de falar a and bring palavra. forth this creation of God. E aí ele poderia trazer a criação de Deus. For this creation Pois essa criação was to follow this son, deveria seguir este filho, Adam. Adão. Genesis 2, Em Gênesis 2, 19 to 20 do 19 e was the 20, prophecy É becoming history é quando a profecia se tornou história, through a son of God. através de um filho de Deus. You see, Adam named them. Veja que Adão lhe chamou pelo nome. He brought forth the cattle Ele trouxe, and the beast. He brought forth the cattle ele trouxe o gado and the beast e trouxe os animais and everything. e tudo mais. Genesis 2, Em Gênesis 2, verse 19. no verso 19, It says, and out of the ground the Lord God formed every beast of the field havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo and every fowl of the air, e toda ave dos céus, and brought them unto Adam. ele os trouxe a Adão. Remember in Genesis 7, Lembre-se que em Gênesis 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground. ou no verso 7, disse que Deus formou o homem do pó da terra. So there stood a man of clay Então lá estava um homem de barro, with his feet in the ground like roots, com o seu pé enfiado no chão, como se fossem raízes, o profeta diz. waiting for the man of Genesis 1:26. E ele esperava por aquele homem de Gênesis That 1:26, theophany form aquele que era em forma teofânica, to be placed in this man of clay. que pudesse ser colocado, enfiado dentro deste homem de barro. And when God breathed the breath of life E aí depois que Deus assoprou o sopro de and vida put the spirit man, e colocou primeiro o homem In espírito the dentro flesh, daquele, man, dentro do homem de then carne, he became a living soul. aí depois ele se tornou uma alma Then he vivente. walked as we're walking today. Então aí ele começou a Then the caminhar como arms nós and the hands caminhamos, moved as we move Com os- arms and hands today. com o mesmo tipo, com o movimento que nós temos hoje. So was it here. Assim foi aqui. God once again, Deus mais uma vez, he formed the animals from the earth ele forma os animais da terra and called forth his son. e agora chama o seu filho And in the naming of those sons, E- in the naming of those animals, e chama ele para ver qual seria o nome desses Adam animais. spoke those animals E agora Adão fala esses animais, o to nome desses become living animais, creatures walking upon the earth. para que fossem as criaturas se It movendo was sobre a a terra. son being adopted, Era um filho adotado, sendo adotado. God Deus wanted queria for the works that he had done que as obras que ele tinha as feito a creator, como um criador, that his son would do the same works que o seu filho fizesse as mesmas obras and even greater, e ainda maiores. more. Mas He had planned for his son to speak. que ele tinha planejado que seu filho falasse. But in the seventh day, Mas no sétimo dia, in the process of adoption, no processo da adoção, man fell. o homem havia caído. Don't think Não pense that you can get so high, que você pode chegar tão alto, so revelated, tão revelado, so increased with knowledge, tão cheio de conhecimento, with gifts and manifestations com of the dons e Spirit, manifestações do Espírito, that you can't get lifted up and fall as Adam fell. que você não possa cair como Adão caiu. And when Adam fell, Quando Adão caiu, all creation fell with him. a criação inteirinha foi com ele. In the message, Na mensagem, serpent seed. a semente da I know that serpente, may sound like a lot to swallow, eu sei que isso parece às vezes difícil de engolir, to say that Adam spoke those animals into de existence. dizer que Adão chamou aqueles animais à existência, But he was a son mas ele era um filho being taught of the Father. sendo ensinado pelo pai. And the Father's desire was, E o desejo do pai era: Adam, the works that I do, Adão, as obras que eu faço, shall you do also. vós a fareis também. And greater than these shall you E do. mais do que essas fareis. You see, St. John 14 and 12 São João 14:12 isn't just a New Testament promise. não é uma promessa do Novo Testamento, It's a promise that Adam failed to keep. mas é uma promessa que Adão ele falhou em cumprir lá no But princípio. his word will not return void. Mas a palavra de Deus não
ela não retorna nula. God was looking for a son, Deus já sai procurando outro filho. and he found E one. ele achou um outro He filho. himself descended Que to era be ele that mesmo, son que havia descido e se that tornado could keep filho. all of this word, Aquele que podia cumprir toda a sua palavra. that could be the firstborn amongst many brethren. Aquele que podia ser primogênito entre muitos irmãos. And through Jesus Christ, E através de Jesus Cristo, and through the message of this hour, e através da mensagem desta hora, he would restore us back ele nos restauraria de to volta. stand at the same place Para ficar no mesmo lugar where Adam fell from, de onde Adão havia by the caído. promises of a message of restoration. Com as promessas de uma mensagem We de restauração. stand today where Adam stood, Nós estamos no mesmo lugar que Adão estava. hearing from God, Ouvindo do próprio Deus. and he's wanting to bring us to that place E ele quer nos trazer a este lugar. where the works that I do, he said, Onde as obras que ele fez, ele you diz. do also, Que vós a faças também. and greater than Que these vós shall a you do, façais e ainda mais for do que I essa. go to the Father. Pois ele foi para o Pai. I ministered this in France, Uma vez eu preguei isso na França. and a brother is sitting about where that brother's sitting there. E o irmão estava sentado And I said, Adam spoke those animals into e existence. falando que Adão havia chamado aqueles animais à existência. And he's going like this. E ele fazia assim. No. And he crosses his arms, Aí ele cruzou seus braços. and he's looking at me. Aí começou a olhar para mim. And I say, I see some are struggling with this. E eu disse, eu vejo que alguns estão com dificuldade com isso. I said, if I told you he just spoke a few squirrels into existence, E could se you eu believe that? falasse que ele chamou pelo menos uns esquilos à existência, isso aí ia acreditar? Let me read a quote for you. Vamos ler uma citação para você. Serpent Seed, Está na Semente da Serpente, a mensagem, 1958. em 1958. The seventh angel says, O sétimo mensageiro diz assim. now we had that this morning, Agora nós tivemos isto hoje de manhã, went through the drama, onde nós falamos, how the dramatizamos Father como came é que down o pai havia descido and looked at his son, e olhado para o seu filho, made in his image, feito a sua imagem, and so forth. e assim por diante. Then he made him a wife, a helpmate. Então ele fez para si uma esposa, Now uma remember adjutora. Lembre-se that all the creatures of the earth, que todas as criaturas da terra, Adam had named them. foi Adão que as nomeou. He had made the cattle Ele tinha feito o gado and the beasts e os animais and everything. e tudo mais. And today, E hoje, we chronologists, nós cronologistas and different great minds of science e grandiosas mentes da ciência have been trying for 6,000 years to find out têm tentado por 6.000 anos descobrir that missing link. onde é que está esse elo perdido. Why that animal Por que o animal? or man is animal life, we know that. Porque nós sabemos que o homem é vida animal, That we're made, de que nós somos feitos, and a woman is just part of a man, e nós sabemos que mulher é parte do homem. a byproduct. Nós sabemos que é o A woman was not in the subproduto. original creation. Ela não estava na criação You original. see, God Vê, Deus had quit creating tinha acabado de for criar years and anos, years e anos, and years e anos. until he made the woman out of a rib out of his side. até que ele fez a mulher tirado You da see, costela do seu lado. on that sixth day, Veja que naquele sexto in dia, Genesis 1:31, em Gênesis 1:31, God stopped creating. Deus parou de criar. And he didn't create again, the prophet of God says, E ele não criou de novo, diz o profeta, until he made the woman out of the rib até que ele fizesse a mulher, então, of Adam's side. tirado da costela do lado de So Adão. between the 6 days of creation Então, nos 6 dias de criação and creating the woman, e a criação, entre os 6 dias The e a criação Bible da mulher, says- a Bíblia diz that the Lord God, que o Senhor Deus, out of the ground, do chão, formed every beast of the field da terra, ele criou and toda a every fowl besta, of the air, besta do campo, animal do campo, e and todas brought as them aves do unto céu. this son. E disse que lhe trouxe ao filho. What happened O que aconteceu in this 20th century nesse século 20, when a man called William Branham quando um homem chamado William Branham, heard the voice of God ele ouviu a voz de Deus, and said, "You're hunting. ele disse, você está caçando, You have need of squirrels." você precisa de esquilos. What did it take to bring it forth? O que foi necessário para trazê-los? He said, Ele "Let disse- there be a squirrel in that sycamore Ele tree." disse que haja um esquilo nessa árvore de sicômoro.
And God from the earth formed a squirrel E by Deus- his word in a sycamore tree. Deus tirou aquele esquilo da terra e criou lá para aparecer naquela árvore de sicômoro. Is it too hard to Será que é tão believe difícil crer no negócio that it's a desse? promise for every son and daughter of God? De que é a promessa para cada filho de Deus? But it won't be a public show. Mas não vai ser coisa pública, não. It'll be for the needs of the body. Vai ser para as necessidades do corpo. It'll be for one brother to minister to another. Vai ser coisa de um irmão ministrar só para um It'll irmão. be for one sister to minister for another. Será coisa de uma irmã ministrar para uma irmã. It'll be to increase our faith, Será para aumentar a nossa fé. for a change, Pois a mudança, an inner change uma mudança interior, that'll bring forth the very change of our é bodies. isso que vai causar a mudança exterior de nossos That'll corpos. bring forth a É resurrection. isso que vai causar a For the ressurreição. dead in Christ shall Pois rise os first. mortos em Cristo levantarão primeiro. Because you've come to the fullness of the Porque stature você chegou na plenitude da of the estatura promises of God. das promessas de Deus. Then we which are alive Então and nós, remain, que estivermos vivos, estivermos with the spoken permanecidos word, com a palavra falada, the creative power of o God, poder criador de Deus, oh, will Ah. speak that body. nós vamos chamar esse corpo. He says you'll feel it coming. Você vai sentir ele vindo. God had done quit creating for years and years and years. Deus havia parado de criar por anos e anos, o profeta diz. He had quit creating Ele havia parado de criar on the 6th day no sexto dia. and didn't create again E ele não criou de novo till he created Eve. até ele criar agora Eva, da costela de Adão. So between the prophecy of the 6th day Então, entre a profecia do sexto dia and the creation of Eve, e a criação de Eva, God is teaching a son Deus estava ensinando o seu filho how to be like him. o que ele tinha que fazer para ser como ele. He appears unto Adam Aí ele desce para Abraão in the evening time na hora do entardecer. and he takes him by the hand. Pega ele pela mão And Adam and all the prophecies of the first 6 days, e todas as profecias do sexto dia they began to unfold começam a se desvelar. as God is tutoring the son, Enquanto Deus estava sendo tutor do seu filho. as God is teaching the son. Enquanto Deus estava ensinando o seu filho. And that's what the Holy Ghost is today. E é isso que o Espírito Santo faz hoje. He's a teacher. Ele é o ensinador. He's a comforter. Ele é o consolador. He said, I'll be with you, even in you, to the ends of the earth. Ele disse, eu estarei convosco em vós até o fim dos So séculos. that in your trials, Para que nas suas provas and you can know that He's with you. você saiba que Ele está com você. You can call Jesus Para on que the você scene. possa chamar Jesus em cena. So between the 6th day prophecy Então, entre a profecia do sexto dia and God creating Eve, e Deus ter criado Eva, it's a son of God é um filho de Deus, by the spoken word com a palavra falada, that is bringing forth que está trazendo things upon the earth. coisas sobre a terra. These signs Estes sinais that were spoken of by God que haviam sido falados por in a Deus prophetic word através de uma palavra are profética, now coming to pass agora estavam em cumprimento, in the 7th day. lá no sétimo The dia. 7th day O sétimo dia was the day of His coming foi o dia da sua vinda. and appearing to His son. O dia da sua vinda e a aparição The para o seu seventh filho. seal O sétimo selo Is His coming é o tempo da sua vinda, when He is appearing quando to ele His son. aparece para o seu filho. The Bible says, A Bíblia diz, and God said, let there be light, então Deus disse, haja luz, and there was light. e houve luz. And God saw the light that it was good, E Deus viu que a luz era boa, and God divided the light from the e darkness. Deus separou a luz da escuridão. And God called the light day, and the darkness He called night. E Deus chamou a luz de dia, a escuridão de noite. And the evening E o entardecer and the morning até o amanhecer were the first day. foram o primeiro dia. So He tells us Então está nos dizendo when it started, the como first day, quando é que começa o primeiro dia and when it ended. e quando termina o primeiro dia. Then He goes on Então ele continua to the second day, para o segundo dia. and He said, and the E evening ele disse da and the tarde morning até o were amanhecer the second day. foi o segundo dia. So He tells us when it started Então ele and diz where it ended. onde é que começa o dia, onde é que termina. Your Bible readers, you know He did that every day. Vocês leem a Bíblia, vocês sabem que ele fez a mesma coisa em todos os dias, não é? And on the 6th day,
No sexto dia. He says, and God saw everything that he made. Então Deus viu tudo que ele havia And feito. behold, it was very good. E eis que era muito bom. And the evening and the morning E do entardecer até a were manhã the sixth day. foi o sexto dia. Every day, Todo dia he tells us when it started. ele conta para nós quando que And começou when it aquele ended. dia e quando ele terminou. As you go and you see the church age book, Quando você vai ver o livro das eras da igreja, you open to the first page. quando abre a primeira página, There's a menorah, tem uma menora ali. and there is the name of each messenger to each age. Naquele candelabro, na menora, tem o nome do mensageiro de cada And a era. prophet tells us when each age started E o and when profeta it nos ended, diz quando a era começa e quando termina, till he gets to the seventh. até chegar no sétimo. So when we read in the Bible, Então, quando nós lemos na Bíblia, we read about that seventh seal. nós lemos sobre o sétimo selo. Revelations 8 and verse 1. Apocalipse 8, verso 1. And when the seventh seal was E opened, quando o sétimo selo se there abriu, was silence in heaven houve silêncio no céu, for the space of a half por hour. espaço de quase meia hora. So at the opening of that seal, Então, na abertura daquele selo, it don't tell us when it started não fala onde começa or when it ended. e nem quando termina. The prophet of God said when he preached the seventh seal, O profeta de Deus, quando pregou o sétimo selo, he said, if I had the time, ele disse, se eu tivesse tempo, I'd take you back to Genesis eu ia te levar de volta em Gênesis and show you that seventh seal. e mostrar para você aquele sétimo selo lá. When you read chapter 2, Quando você lê o capítulo 2, remember chapter 2 of Genesis lembre-se que o capítulo 2 de and Gênesis chapter 3 e o capítulo 3 is the seventh day. é o sétimo dia. More time was taken Mais tempo foi to gastado speak of the seventh day para falar do sétimo dia than all the other days. do que todos os demais dias. When you read it, Quando você ler, it reads like this. lê assim: Thus the heavens and the earth were finished, assim os céus e a terra foram terminados, and all the acabados, host of them. e todo o exército. And on the seventh day God ended his work which he had made. E no sétimo dia Deus terminou a sua obra que ele havia feito. And he rested on the seventh day from all his work E ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra, which he had made. a obra que ele havia And feito. God blessed the seventh day E Deus abençoou o sétimo and dia sanctified e it, o santificou, because that in it he had rested from all his work pois foi nele que ele havia descansado de toda a sua obra, which God created and made. que Deus havia criado e feito. You can read Você pode ler the entire book of Genesis to chapter 50. o livro inteiro de Gênesis até o capítulo 50. You'll never find Você não vai conseguir achar where he said, onde ele disse, and the evening and the morning are the seventh e do day. entardecer ao amanhecer foi o sétimo dia. So the seventh day Então o sétimo dia unfolded unannounced. se desvelou de uma maneira não He don't tell anunciada. us when it started, Ele não disse onde que foi que começou, and he don't tell us when it ended. nem onde termina. A type of the seventh seal. É o tipo do sétimo selo. He don't tell us when it started. Não te conta onde Or começa when it ended. e nem onde termina. So we have to look at the characteristics of the seventh day. Então vamos olhar as características do sétimo dia. Then we can see Aí that podemos seventh ver seal. o sétimo selo. In this seventh day, No sétimo dia, God Deus, takes man ele toma o homem and he begins to tutor him e começa a ser o seu to be a God of the whole earth. tutor para que fosse Deus sobre a terra. God wants his son Deus quer que o seu filho, to have the spoken que word. tenha a palavra God falada, wants his son Deus to be quer a que seu filho creator, que like he's a seja creator. criador, assim como ele é criador. Oh, if you were to believe that tonight, Se nós crêssemos isso nesta noite, you'd already in your hearts, you'd be creating an no atmosphere. seu coração você estaria criando uma atmosfera. Because you know you've got the power. Porque você sabe que você tem o poder. You've got the scripture for Você tem it. a escritura para You got te thus respaldar. saith the Você tem Lord. o assim diz o Senhor. So the characteristics of this day Então as características desse dia is how we will know é como que ele saberia if we're in this opening of this seventh seal or not. se nós estaríamos ou não neste sétimo selo. It was a time when God Foi o tempo quando Deus descended to the earth desce à terra to be with his son. para se encontrar com seu filho. It was a time when Foi na God hora onde Deus spoke to his son fala com um filho and gave him authority. e lhe dá autoridade. He formed the beast from the earth. Ele forma
Ele formou os animais da terra, but his son spoke them mas o seu filho foi quem falou and made them living e creatures. se fez com que eles fossem criaturas vivas. You see Mark 11, Vê em Marcos 11, 22, 23. 22, 23. We often think of these as New Testament promises. Nós sempre pensamos como se fossem promessas do Novo Testamento. But these are eternal promises. Mas essas são promessas eternas. This is where Adam fell from. Foi daqui que Adão caiu. That's why God É por isso que said Deus, his word will not return void. ele disse que a sua palavra não retornaria nula. We are the generation. Nós somos a geração. We are the people. Nós somos o povo. We are the sons and Nós daughters somos os of filhos e God, filhas de Deus, to whom they, without us, para os quais eles, sem nós, will not be made perfect. não serão aperfeiçoados. Though Adam fell, Ainda que Adão caiu, you and I, as manifested sons and daughters eu of e você, God, como filhos e filhas manifestadas de will Deus, impute back unto them nós o imputaremos the lá atrás righteousness, the como justos redemption. para esta redenção. They without us Eles lá sem nós will not be made perfect. não serão aperfeiçoados. But together, Mas juntos, on that great day, naquele grandioso dia, when God comes as King of Kings and Lord of Lords, quando Deus, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, there will stand as a mighty army ali estaremos como um exército poderoso. and cast Lucifer into a lake of fire. E Lúcifer vai para o lago de fogo. Church of God, Igreja de Deus, you have the promise now nós temos a promessa agora to cast him out. de chutá-lo lá. Cast him out of your minds. Chutá-lo da tua mente, Cast him out of your hearts. chutá-lo do teu coração, Cast him out of your worship service. chutá-lo do culto de You adoração. are creators Você é um criador to create an para atmosphere criar uma atmosfera where he'll turn around and head back out. onde ele tem que dar meia volta e dar o fora. We are the Nós somos sons and daughters os of filhos God. e as filhas de Deus. And when he E appears, quando ele aparecer, and he has appeared unto us, e ele tem aparecido a nós, we shall be like him. nós seríamos como ele. Adam had done named all the creation, Adão, ele nomeia toda a criação que existia everything else, e tudo mais, but nothing for himself. mas não tinha nada para ele, ninguém para ele. So God, Então Deus made him, Adam, fez a ele, Adão, a helpmate. fez para ele uma adjutora. Took a rib from his side, Arranca uma costela do seu closed lado up the gash, e ele fecha And made- a fenda and made a helpmate to him. e ele cria uma And adjutora para man ele. in the spirit E o homem no espírito, was both feminine and masculine. agora o homem antes no espírito era ambos And a masculino woman e is feminino. just part of a man. E a mulher simplesmente é parte do homem. And when a man takes to himself a wife, E quando um homem toma para si uma esposa, and if she's correctly his wife, e se ela é mesmo a esposa a dele, God-given wife, a esposa dada por Deus, she'll be just to him as part of him. então ela será para ele parte dele, como ele. Adam named him, the Bible says. Adão os nomeou a todos eles que estavam lá. Prophet said he had made the cattle O profeta disse que ele fez o gado and the beast e as bestas and everything. e tudo mais. You see, the message of this hour Veja o que a mensagem desta is a hora message of restoration. é a mensagem da restauração. That's why William Branham É por isso que William Branham, spoke to the storm. ele falou para a tempestade. That's why William É Branham por isso que William Branham spoke squirrels into existence. chamou esquilos à existência. It was what Adam lost. Foi justamente o que Adão perdeu. And a wave sheaf come in our day E agora vem um molho movido em nosso dia to show us again para nos mostrar de novo we're standing on holy que ground. estamos em cima de solo We're sagrado. standing where Adam fell Estamos from. em cima do lugar onde Adão caiu dele. We have been restored. Nós fomos restaurados. We have been redeemed. Nós fomos redimidos. We are being Nós changed. fomos mudados. He is appearing Ele unto está us. aparecendo para nós agora mesmo. The message, A mensagem, the fundamental foundation for faith. a fundação fundamental para a fé, na Brother Branham mensagem preached in que 1955. o irmão Branham pregou em 1955. He said man was made as a secondary God on earth. Ele disse: o homem foi feito como um Deus secundário He na was given terra. the power to control all things. A ele foi lhe dado poder para All controlar elements todas as of the coisas, earth. todos os elementos da terra. That was Adam. Adão.
Adam was given these great powers. A ele lhe foi dado todos esses grandes poderes. But then the power that he was given to make himself is where he fell. Mas ele falhou justamente no poder que lhe fora dado para fazer parte de si mesmo. You see, he fell at multiply and replenish Ele falhou em multiplicar e encher and be fruitful by the spoken word. e frutificar através da palavra falada. Foi See, aí que Adam ele could falhou. speak to the winds Adão podia falar com o vento and it would stop. e o vento parava. That's why William Branham did it, É por isso que o irmão Branham fez isso, because it was restored unto us. mostrando que aquilo foi restaurado para nós. He could speak to the trees Ele podia falar com as árvores and they would obey him. e as árvores lhe obedeciam. He could speak to the wildlife. Ele podia falar com a It vida would obey selvagem him. e tudo o He obedecia. could speak to the waters. Ele podia falar com a água, Ever what it was, qualquer coisa que fosse. everything obeyed Adam. Tudo obedecia a Adão. Now that's the beginning of man. Agora este é o princípio do homem. That's what God gave him power over. Foi disso disso que Deus lhe deu o poder para Everything operar. on the earth. Operar sobre tudo que estava sobre a Now terra. through the fall, he lost that Agora, power. através da queda, ele perdeu este poder. Then he becomes unconscious of the fact. Então, ele se tornou inconsciente daquele fato After losing his relationship de que ele perdeu o seu and relacionamento. friendship, Ele perdeu a sua amizade. fellowship with the Father, Perdeu o seu companheirismo com o pai. then he lost that. Ele perdeu. And all his great channels E todos os seus grandes canais, become clogged up, todos se entupiram. and he couldn't get through E agora ele não conseguia atravessar por ali to the Father anymore. para chegar onde o pai está. You see, Adam Veja que Adão, had power over everything on the earth. ele tinha poder sobre tudo na terra. And when he fell, Mas quando ele cai, spiritual amnesia set in. na hora começou a entrar a amnésia espiritual. The great experiences he had with God Com todas as grandes experiências que ele havia tido com Deus, were like a vague memory. começaram a se tornar como uma memória bem vaga. We come to this earth. Nós chegamos nessa terra We are born in spiritual amnesia. nascidos já em amnésia espiritual. If you're a son and daughter of God, Se você é um filho ou uma filha de Deus, then God sends signs então Deus começa a mandar alguns sinais para você, to catch your attention. para comece a chamar a tua atenção. Then the Holy Spirit begins to try De to walk repente, o you Espírito Santo começa a tentar te through guiar familiar times. por coisas que você talvez se lembra. Times when you were back in the presence of Quando God. você uma vez estava na presença de Deus. Back when the sons of God, as Tempo Job onde said, os filhos de Deus, como Jó shouted disse, for joy. eles jubilavam de gozo. Oh, we lost our memory of Nós that. perdemos toda a nossa memória daquilo lá. But when he Mas appears, quando ele aparecer, he shall restore the ele memories restauraria toda a of nossa the great memória. times Aquele grande when the tempo, songs of Zion quando we os, sang, quando os filhos de Sião jubilavam. when we could sing in his presence Quando from the nós morning cantávamos na sua presença de till the manhã night time até chegar à and noite. give him honor and Ele give him dava honra, ele glory. dava glória. Oh, he wants to restore you Como back ele to that quer again. restaurar você de volta àquele lugar. He wants to give you familiar Ele sights. quer te levar para lugares conhecidos seus. Now what Adam was in God, Agora, o que Adão era em Deus, Christ has redeemed us back to that. Cristo tem nos redimido de volta bem aquilo. Now a redeemer, Agora, o Redentor, to redeem anything is to bring it back para redimir qualquer coisa, significa trazer ele de volta. to its origin again. Trazer para a sua origem mais uma vez. He said, now when Adam sinned Ele disse que quando Adão pecou, by hearing his wife's reasoning, ao ouvir o arrazoamento da sua esposa, instead of holding to God's word, ao invés de se agarrar com a palavra de Deus, that's what made Adam sin. foi isso que fez com que Adão pecasse. His wife reasoned with Satan, Foi a sua esposa que saiu arrazoando then com produced Satanás. the product to Adam. E aí produziu aquele produto. And Adam turned loose the word. E agora ela vem para Adão And e Adão sold out. cede a palavra e ele vende a palavra. Don't ever turn loose of that word. Nunca vá ceder essa palavra. Paul was on a ship Paulo estava num barco, num going navio, to Rome. estava indo para Roma. They hit a tremendous storm. Entraram no meio de uma tormenta gigantesca. He said, thus saith E the ele Lord, disse, assim diz o Senhor. there'll be no loss of Não life here. haverá perda de vida aqui.
had they turned loose of the word, Mas eles cederam a they palavra. would have perished. Mas eles teriam perecido. On that ship was sailors, Junto com os marinheiros daquele navio. experienced men Homens tremendamente experientes. who had battled many a storm. Homens que tinham passado por tantas tempestades antes. They were masters of the sea. Eles eram os mestres dos oceanos. But the knowledge of man Mas o conhecimento do homem and the reasoning of man, e o arrazoamento do homem, they looked at the seas. eles olham para o mar, They looked at the waves. olham para as ondas, para os mares, They said, our human experience e por causa de suas experiências tells humanas, us é o que nos diz we are lost. que nós estamos perdidos. We will not live through this storm. Que essa tempestade ninguém vai sobreviver. That's why don't base your belief on a human Por experience. isso que não vá basear a sua fé numa You've experimento got to humano. have a supernatural Você tem experience que ter uma experiência that's sobrenatural. tied back to thus saith the Para que Lord. você se ate ao assim diz o Senhor. Today he has Hoje, appeared with ele thus saith tem the aparecido Lord. com o assim diz o Senhor. Oh, get a hold of that Que você se ate a isso. and don't let it go. E não ceda. And he'll see you through every storm of life. E ele vai fazer você passar por qualquer tormenta da He'll sua see you vida. through every temptation. Ele vai fazer você passar por cada tentação. He'll get you past the lust of the flesh Ele and vai the fazer lust of você the passar eye. bem no meio da cobiça da vida e a He'll soberba. take you past the pride of life, Ele vai fazer você passar direto nessas where coisas. you can live a life worthy of the Onde gospel. você possa viver uma vida digna do evangelho. And when he lost his life, E quando ele perdeu sua when he lost his life, speaking of Adam, E quando Adão perdeu sua vida, he also lost his inheritance in life junto com a sua vida ele perdeu sua herança, because he had complete supreme control of the earth. porque ele tinha completo e supremo controle da terra. He was a god of the earth. Ele era um Deus da terra. God's the God of the universe, Deus é o Deus do universo, everywhere. onde todos os lugares. But his son had this earth under his own Mas a control. terra, o seu filho tinha ela sobre o seu controle. He could speak, Ele podia falar, he could name, ele podia dar nome, he could say, ele podia dizer, he could stop nature. ele podia parar a He could do natureza. anything he wanted Ele to podia see. fazer qualquer coisa que ele quisesse. Está vendo? Diz o profeta. But when he did this, he lost his Mas inheritance. quando ele fez isto aqui, ele perdeu sua herança. Adam could say, Adão podia dizer, let this mountain here be moved over there, montanha se mova para lá. and it would do it. E a montanha ia para lá. Adam could say, let this tree be plucked up and planted over Adão here, podia dizer, árvore, arranca-te daí e It would do lá. it. E ela teria que for he fazer. had complete supreme control Pois ele tinha absoluto e completo as a controle. minor God. Como um Deus menor. God our Father, Deus, o nosso Pai, because he was a son of God. mas este era filho de Deus. You see in the message Você vê na mensagem of the hour da hora, in Adam's day, no dia de Adão, you know, God's always had a message for his people. você sabe que Deus He's sempre tem uma always mensagem para o had seu a povo. word. Sempre ele tem a palavra para os seus filhos. And in that message, E nesta mensagem, hidden between the lines, escondido entre linhas, was Mark 11, estava 23. Marcos 11, 23. Was St. John 14 and 12. Está São João 14 e 12. Was Mark 16. Está Marcos 16. Because this was not just New Testament promises. Porque não era apenas promessas do Novo Testamento. This is God's eternal word. Is there any word that God would speak that is not eternal? Tem alguma palavra que Deus pudesse falar alguma vez que não seja eterna? Was it not in his mind? Did not he write this book before the foundation of the world? Ele escreveu esse livro ainda antes de formar o mundo. And place your name therein? E lá ele botou seu nome lá no meio. Oh, eternal word of A God. palavra eterna de Deus. It will not return void. Não vai voltar nula. But there'll be somebody Mas vai ter alguém aí. who can bring it to pass. Alguém que vai trazer lá a And cumprimento. when he E appears, quando ele aparecer, there'll be a people haverá um povo that shall be like him. que será igualzinho ele. But power Mas o poder without character, sem caráter, a prophet said, o que o profeta diz? is satanic. É satânico. A great statesman once said Um homem congressista disse, concerning world leaders, falando de líderes do mundo, assim, he said, power ele corrupts, disse, o poder corrompe, but absolute power mas poder absoluto, absolutely corrupts. absolutamente corrompe. So let's stay fortified
behind the seal of God. Então vamos estar fortificados debaixo do selo The de revealed Deus, word of the hour. que é a palavra revelada da hora. 7 seals, 7 selos, a prophet said, o profeta diz, it's the book sealed. é o livro selado. That's all. Só. We were in the South Pacific Nós estávamos no Pacífico Sul, in a little bamboo church uma igrejinha feita de bambu, with a few brothers laying on some mats, com alguns irmãos em cima de umas esteiras a couple of sisters. e algumas irmãs. And one of the brothers asked, E um dos irmãos perguntou, what is the 7 seals? o que são os 7 selos? There was another brother present, Aí tinha um outro irmão presente. and he said, we can't answer that. Eu disse, não podemos responder. That would isso. take months and months and Vai levar months. meses And e meses e meses e meses. ask another question. Uma perguntinha bem pequena. I said, do you mind if I try? Ele falou, mas você liga se eu tentar pelo menos te I said- responder? 7 seals, Eu disse, 7 selos, according to a prophet, de acordo com o nosso profeta, is a book sealed. é um livro selado. But 7 thunders Mas 7 trovões is the book open, é o livro aberto. the revealed word. É a palavra revelada. But what good Mas- will an open book and the revealed word do you Mas que proveito faria para você o livro aberto e a palavra aberta? if you don't accept it as a promise of God to be made flesh in Se you? você não aceitar que aquela é uma promessa de Deus para se fazer carne em você. What good will that revealed word do you Que bem vai fazer esta palavra aberta, revelada? if you para don't você? have 3 pulls in your life? Se você não tiver as 3 puxadas na sua vida. Justification, A sanctification, justificação, a the santificação baptism of the e Holy o batismo Ghost. do Espírito Be Santo. born again. Nascido de novo. When you're baptized with the Holy Quando Ghost, você é batizado com o the Espírito prophet Santo, said, o your profeta diz, Christian walk has just begun. a sua caminhada cristã acabou de começar. Now you're a son being adopted. Agora que você vai começar a ser um filho adotado. And he gives you a faith. Agora que ele vai te dar uma fé. And through the trials E that you através go das through in life, provas que você vai passar na vida, the word of God, a palavra de Deus, yielding to that word, ao você se ceder, se render a esta in the palavra, midst of those no trials, meio dessas provas, you can add to your faith aí você começa a adicionar a sua fé, virtue a virtude, and patience adicionar depois a and temperança, godliness depois a and piedade, brotherly kindness. depois o amor fraternal. What is it? Então o que que é? It's a son É um filho in that 7th day naquele 7º dia being adopted, sendo adotado, being tutored by the Holy Ghost. sendo feito tutor ou sendo tutoreado pelo Espírito Santo. So 7 seals Então, is 7 just the book sealed. 7 selos é quando você vê o livro fechado. I don't have that book with me anymore. Eu não tenho mais esse livro comigo. I have a revealed word. Agora nós temos a palavra revelada. But I can't stay at that station of the revealed word. Mas não posso ficar só na estação da palavra revelada. I won't stay there Não vou ficar parado just ali, with the revealed só word. com a palavra revelada na mão. I want to go on Eu quero continuar um pouquinho mais. because 7 virtues is the book living. Porque as 7 virtudes é quando esse livro está sendo We vivido. want to come Nós queremos to be the chegar, epistles se tornar epístolas. God. Epístolas de Deus, read of all men, que é lida por todos os the homens. living Que word, é a palavra viva. the redeemed word, Que é a the palavra restored redentora, son a and palavra daughter. restaurada, o filho e filha de Deus restaurado. Paul said to the Corinthians Paulo disse aos Coríntios, in 2 Corinthians chapter 3, 2 Coríntios capítulo 7. do we begin again to commend ourselves, Vamos começar a recomendar-nos a nós mesmos de novo. or need we, as some others, epistles of commendation to Ou you, vão precisar agora de outras epístolas de recomendação or para letters vocês? of commendation from you? Ou eu vou precisar de alguma carta de He said- recomendação da sua parte? Ye are our epistle, written in our hearts, known and read of all Disse, men. vocês são epístolas lidas, que foram escritas em seus corações, que são lidas por todos os homens. Para que você vai precisar disso? For as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us. Pois, can you repeat that, please? For as much as ye are manifestly declared
assim como vós sois manifestos e declarados to be the epistle of Christ, como sendo epístolas de Cristo, ministered by us, ministrados por nós, written not with ink. mas não foi escrito com tinta, You não. see the book changing? Você vê que o livro muda de forma, But with the Spirit of the living God, mas com o Espírito do Deus vivo, not in tables of stone, não agora em but pedras, in fleshly tables of the heart. em pedras, mas em corações de carne. And such trust have we through Christ É essa confiança que temos em Cristo toward God. para com Deus. Do you love Him tonight? Vocês amam o Senhor nesta noite? He's been good. Ele tem sido muito bom, não é? He has opened to us the Scriptures, Ele tem aberto para nós as Escrituras and the Bible's become a new book. e a Bíblia se tornou um novo livro. Peter said, Pedro disse, humble yourselves therefore sede vós humildes, under the mighty hand of God, debaixo da mão potente de Deus, that He may exalt you in due time, para que Ele possa te exaltar na hora casting certa, all your care upon Him, lançando toda a vossa carga sobre Ele, for He careth for you. pois Ele se importou com você. The title deed of eternal life A Escritura da vida eterna doesn't mean you have a book. não significa que você tem a Escritura It física, means you literal na mão. possess everything Significa que você é dono de that tudo. Adam and Eve lost. Tudo o que Adão e Eva perdeu. Prophet of God said it's redemption. O profeta de Deus disse, é redenção. Means all legal possession to all that was lost by Redenção Adam and Eve. significa possessão legal de tudo que Adão e Eva perdeu. Oh my, what that coisa. ought to do to a born again Falou assim, Christian. o que isso não faz para um crente nascido de novo, não é? It's legal possession to the abstract É deed. possessão legal para essa escritura Title abstrata. deed of eternal life. É a escritura que é dona da vida It eterna. means you possess Significa que você é dono. everything that Adam and É Eve dono lost. de tudo aquilo que Adão e Eva perdeu. Oh, that Lamb of God tonight, Esse Cordeiro de Deus nessa noite. with his vesture that's blowing in the wind. Com as suas vestimentas esvoaçando com o vento. Wants to wash your feet tonight. É Ele que quer lavar os seus pés nesta noite. Just to let you know how much you mean to him. Só para você saber o tanto que você significa para Ele. Our God is a God Deus é um Deus who humbled himself que se humilhou tanto, that you and I a tal ponto que eu e você could live. pudéssemos viver. He became our sin Ele se tornou nosso pecado, so we could become his righteousness. para que nós se tornássemos sua justiça. So that when he would appear, Para que quando Ele aparecesse, we could be like him nós pudéssemos ser como in Ele, every way. em todas as formas. Brother Branham says in the message, I will restore, Na mensagem, eu restaurarei, o irmão Brana diz, 1953. de 53. He says, God is a God of variety, Ele disse, Deus é um Deus de and variedades. all Christianity is based upon resurrection. E o cristianismo todo é baseado em He said, if I ressurreição. drop this letter on the floor, Ele disse, se eu derrubasse, deixasse cair esta carta no chão, resurrection is not to put another one in its place, ressurreição não é colocar outra no lugar dela. but resurrection is to Mas- bring up the same letter that went down Mas ressuscitar significa pegar a mesma carta que caiu e levantar aqui, in its place again. no mesmo lugar onde ela estava. Therefore, Christianity is based on resurrection. Portanto, o cristianismo todo é baseado em ressurreição. That when we come back to this earth again, Para que quando voltássemos a este mundo he de says, novo, ele I diz, won't be some kind of an angel with wings of flopping. eu não vou ser um anjo batendo a asa por aqui. I'll be a man just like I am now, Vou ser um homem igual eu sou agora, resurrected. mas ressuscitado. And in the E resurrection, na ressurreição, we'll be different one from another. uns serão diferentes dos outros. Some of us will be black-headed, Alguns seremos negros, some blondes. com cabelo some red-headed. escuro, outros com See, cabelo God is a God of ruivo, variety. outros morenos, outros loiros. He doesn't Veja, make Deus é um Deus everything de the variedade. same. Deus não faz tudo igual. He makes big mountains. Ele faz He montanha makes little grande, mountains, montanhas pequenas. prairies and lakes Ele and faz deserts. vales, faz lagos, He makes faz big desertos. trees and little Ele trees. faz árvores zonas e White árvores flowers and blue flowers, pink flowers. Ele faz plantas, flores brancas e flores azuis, He's the grandes God of flores. variety. Ele é o Deus de variedade. And his children are made up in a E variety. os seus filhos são feitos em variedades. Paul said, Paulo disse, for we know that of our earthly pois house, sabemos que quando nossa casa terrestre, of this tabernacle were dissolved, esse tabernáculo, se have a dissolver, building of se God. desfizer,
temos já um And a edifício house de made Deus. with hands, Uma casa eternal in que the não é heavens. feita com mãos, eterna nos céus. For in this we groan earnestly, Pois nesse nós gememos, desiring to be clothed upon desejando sermos revestidos with our house, pela nossa casa, which is from heaven. a nossa casa do céu. Do you love him tonight? Vocês amam o Senhor nesta noite? When he shall appear, Quando Ele aparecer, we shall be like him. nós seremos como Ele. He shall make us in his image Ele nos faria a sua imagem and after our e likeness. também a sua semelhança. When Adam fell, Quando Adão caiu, all creation fell with him. toda a criação caiu com ele. But this second Adam, Mas este segundo Adão, he cannot fall. esse não cai. That's why he said É por isso que ele disse that the bride of this last day, que a noiva desse dia, she cannot fall. ela não cai. Or when he ascended the third day, Quando ele ascendeu no terceiro dia, he left a trail ele deixou um rastro. for us to follow. Um rastro para você sair atrás dos rastros dele. And we'll ride that trail E nós cavalgaríamos naquele rastro. once again. Mais uma vez. We'll leave this old pest Nós house saímos dessa casa de and pestilência go to the Father's e house. iremos para a casa do Pai. For God, Pois Deus, who was on the throne, Deus que estava no trono, came condescending. começou a condescender. That great Boaz, Um grande Boaz, who will not rest aquele que não descansaria, until he has finished the thing this day. até que terminasse a coisa que ele havia The começado one nesse on the dia. throne, Mesmo que estava with no a trono, book in his mesmo hand, que segurava o livro, became that proclaiming mesmo angel, que é aquele anjo forte proclamador, like Joseph, assim como José, a proclaiming angel, um a anjo revealer of the proclamador, um word. revelador da palavra. And when none could be E found, quando ninguém foi achado, God in Morphe again. Deus em Morfe mais uma He vez, changed forms again. muda de forma mais And uma he vez. come to the earth É ele que desce a in a terra, body of flesh, em um corpo de carne, born of a virgin, nascido de virgem, the Lion of the tribe of Judah. o mesmo leão da tribo de The Judá, Magi said, o mesmo que os magos disseram. where is he that's Onde, born King onde está of ele, the o Jews, rei dos judeus? that has been the O condescending mesmo Deus que condescendia. and is now on the earth? E agora está ele na terra. He's been born in a manger. Nasceu numa manjedoura. And when he died, Mas quando ele morreu, over his cross sobre a sua cruz, was written estava escrito in 3 different em languages, 3 línguas diferentes. and 3 is a witness. 3 como uma testemunha. Jesus, Um outdoor bem grande. King of the Jesus, Jews. rei dos judeus. At Gethsemane, Getsemane, a ministerial change took place. houve uma mudança ministerial You deste see, the Deus. Bible says, Veja o que a Bíblia diz. he says, and one of the elders Diz said que, unto me, diz que um dos anciãos me disse, weep not. não chores. Behold, the Lion of the Eis tribe of que o Judah, leão da tribo de Judá, the root of David, a raiz de Davi, hath prevailed to prevaleceu open the book para tomar o livro and to loose e para the 7 desatar os seals seus 7 thereof. selos também. That was the earthly ministry Ali no seu ministério terreno of Jesus de Christ. Jesus Cristo. Isaiah wrote Isaías escreveu, in Isaiah 53, Isaías 53, who hath believed our report? quem deu crédito à nossa pregação? That's a message É uma mensagem, não é? on the earth. A mensagem que ele deixou aqui na terra. And to whom is the arm of the Lord revealed? E para quem o braço do Senhor se manifestou? To his children alone. Para os seus filhos somente. The disciples asked him, Os discípulos Lord, lhe perguntaram, Senhor, why do you speak in parables? por que o Senhor fala em parábolas? No one's understanding you. Ninguém está entendendo nada. He says, well, Ele disse, bem, here's the reason why. aqui está a razão por quê. Because it's given unto you Porque é vos dado to know the mysteries of the conhecer kingdom of heaven. os mistérios do reino do céu. But to them it's not Mas a given. eles não lhes é dado. Why can you see it Mas por que você vê então? and thousands can't see E it? milhares aí não tá vendo nada. Because it's been given to Porque foi you dado para você. to see the mysteries and É the um secrets mistério of God. que estava selado e foi dado para For you are a você. son of God. Pois você que é o filho You de are a Deus. friend of God É now. você que é a amiga ou Will amigo I de Deus. keep anything from my friend Abraham? Vou esconder qualquer coisa do meu amigo Abraão? No, Não, not não, a não. thing. Nadinha de nada. It's said and written
Está dito e escrito. All these things spake Jesus Todas essas coisas falava unto the multitude Jesus in parables. para a multidão em And without a parábolas. parable E sem spoken not unto parábolas them, ele não falava. that it might be Para fulfilled que which se was cumprisse spoken by the o prophet, que foi dito pelo profeta, saying, dizendo: I will open my mouth in parables. abrirei minha boca em parábolas. I, Eu, Jesus, Jesus, the Lion of the tribe of o Judah, leão da tribo de Judá, the root of David, a raiz de Davi, I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. eu pronunciarei coisas que foram mantidas You em see- secreto desde antes da fundação do mundo. Revelations 5, Apocalipse 5, you see the Lion of the tribe of Judah, você vê o leão da tribo de the Judá, root of David, a raiz de Davi. was the earthly ministry Se trata do seu ministério of Jesus Christ. terreno de Jesus He Cristo. first opened the book Ele primeiro abre o livro and loosed the seals thereof. e rompe os seus selos. He opened his mouth Ele abre a sua boca and spoke things e ele fala coisas that had been kept secret que haviam sido mantidas em segredo from the foundation of the world. desde a fundação do mundo. King of the Jews only. Rei para os judeus ali só. Wouldn't talk to a Gentile. Nem falava com os gentios. Wouldn't enter his house. Nem entrava na casa deles. Wouldn't give him the time of day. Nem lhe dava, Wouldn't give him the time of day. não lhe dava tempo nenhum para Told his gastar 12 com eles. disciples in Matthew 10, Com os seus 12 discípulos em Mateus 10. go only to Disse the isso. lost sheep of Só Israel vai para as ovelhas perdidas da casa de Israel. at this time. Desta vez, só para eles. But one day, Mas um dia, the Bible said the lamb began to reach out a Bíblia diz que o cordeiro to começou take the book. a alcançar e tomar o livro. The book that was in the hand of him that sat on the throne O livro que estava na mão daquele que estava sentado no trono was then taken by the lion, foi então tomado pelo leão. the same book. É o mesmo livro. Now, the taking of the book Agora, a tomada do livro, isn't they held a book with black ink and white paper. não é que ele estava segurando um livro com papel branco e tinta preta. It was a ministerial change. Significa que estava mudando o seu ministério. And then the lamb Então, o cordeiro, took the book ele, from the to- lion. ele toma o livro do leão. A ministerial change. Uma mudança ministerial. See, that was the symbol. Veja que ali é o símbolo. But at Gethsemane, Mas no Getsemane, when he bowed down and wept and cried, quando ele se prostrou e ele chorou, he went in king of the Jews. ele entrou lá no Getsemane como rei de judeus. But when he rose up from that prayer, Mas quando ele se levanta da sua oração, he rose up and walked out the Lamb of God, ele se levanta dali como cordeiro de Deus going para to morrer, Calvary, indo para o Calvário. the Savior Era o Salvador, of the whole earth o now. Salvador de toda a terra. So in the reality and the fulfillment of the prophecy, Então, na realidade, no cumprimento da profecia, did you see a book change? você viu ele virando um livro, pegando um livro na mão? The disciples saw Jesus of Nazareth Os discípulos viram Jesus de walk Nazaré into the garden, entrando dentro do jardim. and they saw Jesus of Nazareth E eles viram Jesus walk de out of Nazaré the garden saindo de dentro do jardim and go to the cross. e indo para a cruz. For them, Para eles, the word had failed. the word. For them, the word of God Para eles, a palavra de Deus had failed. tinha falhado. But it was exactly according to Mas prophecy. ele estava exatamente de acordo com profecia. Brother Branham said in the breach, Mombrana disse na mensagem à brecha. where did the lion prevail? Onde que o leão prevaleceu? At Gethsemane. No Getsemane. Where did the lamb take the book? Onde que o cordeiro toma o livro? At Gethsemane. No Getsemane. And yet, E ainda assim, it isn't God the Father. Ele- It is not God the Father, não é Deus o Pai, God the Son, depois Deus o Filho, and God the Holy e depois Ghost. Deus o Espírito Santo. No. Não. Hear ye, O Israel, this day. Ó Israel, ouça neste dia, The Lord thy God o Senhor teu Deus is one. é um. He is just changing forms, Mas este um muda de forma. doing a work of redemption É ele que faz toda a obra de that redenção. no man, Nem um homem, no angel, nem anjo, no man in heaven, nem homem no céu, no man on earth, daquela forma, nem homem na no terra, man beneath the earth, nenhum que estivesse debaixo da terra. he alone
Só Ele sozinho could redeem you. é quem podia te redimir. So he alone came Foi condescending. Ele só que começou a condescender em tudo isso. Revelations 5 Apocalipse 5 is the story of redemption. é a história da redenção. And God, E Deus, no man, nenhum homem, come condescending. um homem, ou quer dizer, Ele estava condescendendo. The one on the throne O mesmo que estava no trono, who filled the whole universe. esse mesmo que enche todo o Became the universo, one é o mesmo que se that tornou, hung on the cross. mesmo que estava pendurado na for you cruz, and I. para mim e para você. You love him tonight? Vocês amam o Senhor nesta The noite? musicians would come. Os músicos podem vir. Let's bow our heads in a Vamos word of inclinar prayer. nossas frontes em uma palavra de oração. Heavenly Father, Pai Celestial, oh, we've kept your people long. eu segurei um pouco o teu povo aqui, Senhor. Lord, we didn't mean to do that. Não queria fazer assim, Senhor. But we pray that something could be said, Mas oramos que algo possa ter sido dito, even if just in seed form. talvez que uma forma de semente So só, they can see this great work of redemption. mas que possam ver este grande They plano can da see the redenção. promises of God. Possam ver as promessas de They Deus. can see that in this day, Pode ver que neste dia, because this second Adam has ascended, que este segundo Adão he's ascendeu, risen, ele ressuscitou, he's rose again. ele se levantou mais uma vez. That's why we cannot fall. É por isso que não podemos This cair. Eve will not fail, Essa Eva que veio dele também não cai, because her Adam has overcome. pois o Adão dela Death, foi o vencedor da hell, morte, do the inferno grave. e da sepultura. Father, we thank you. Pai, te agradecemos. We give you all the honor Te and damos glory toda this a honra e evening. glória nesta noite. Bless your people. Abençoe teu povo. Take them home safely. Leve-os para casa Be with seguramente. them, even in them, Lord, Esteja com eles, Senhor, com eles, unto the great promise até a grande of promessa a resurrection da ressurreição and the changing of our bodies. e a mudança de nossos corpos. We thank you now in Jesus' Te name. agradecemos agora no nome de Jesus. Amen. Amém. That lamb Este cordeiro was slain que foi imolado and bloody. e estava todo ensanguentado. That was a symbol. O símbolo. Because how could a bloody lamb, Pois como que pode um cordeiro todo ensanguentado, all tore up, the body says, chopped, and todo picado, reach out and take a book? como é que ele ia pegar um livro? Because that's just the symbol that lays before the throne É um símbolo que está no trono as a remembrance como uma memória of what God has done. daquilo que Deus já fez. God's not dead. Deus não está morto. He is alive. Deus está vivo. He has risen. Ele levantou-se. How many believe that? Quantos creem He's nisso? risen. Ele He's está risen. vivo. Ele está Oh, the vivo. women that went to the grave, As they mulheres didn't foram na see a bloody sepultura, lamb. não They viram ran back cordeiro saying to the ensanguentado. disciples, He Voltaram e is disseram, risen. ele está vivo. He is Ele está risen. vivo. He is Ele está risen. He's vivo. alive Ele está vivo para todo forevermore. sempre. Wanting to come and live in you and I. Querendo vir para morar em bless you você all. e eu. God bless you, Deus Brother abençoe a Raimundo. todos. Deus Thank you. te abençoe, irmão Raimundo. Amém? Amen. Vamos ficar em pé. Let us stand. Estamos agradecidos Are ao we Senhor thankful tonight to the Lord por essa oportunidade, uma vez for mais, this opportunity once again podemos nos encontrarmos aqui. to be able to find ourselves in here? Deus abençoe nosso irmão que acabou de falar a May palavra. God bless our brother that just brought us Abençoe the sua word. vida, seu God ministério bless his life and his ministry e toda a sua família and também. his family as well. Nos acompanhou nesta We noite had the brothers irmã Rosane streaming, de Novo Hamburgo, irmã Ada, Novo Hamburgo, irmã Sabrina também, São Leopoldo, irmão Edson, irmã Sueli e Eurídice em Assis Chateaubriand, irmão Devani, Marlene, Dimas e Cleusa em Assis Chateaubriand, irmão Eliezer, irmão Guedes e Sara em Cascavel, irmã Margarida, irmão José em Curitiba, irmã Marli em Curitiba, irmão Derli Mendes e a irmã Lourdes em Enéas Marques, irmão Monel, Fazenda Rio Grande, irmão Silvio, família em Foz do Iguaçu, irmão Francisco e família em Jataizinho, irmã Denise em Pinhais, irmã Aparecida e família em Aparecida e família em São José dos Pinhais, irmão Franciele, Maria, Cleide, Bruno e Emanuela em São José dos Pinhais, e também por favor, tira isto. Irmã Gabriela e família em Toledo. Toledo foram irmã Gabriela e família, irmão Wesley e família, irmã Vilma, Ana e Clarice, irmão Ademir e família, irmão Paulo e família, irmã Esther Salvador, irmã Fátima, irmã Angélica, irmão Lorivaldo e família, irmã Maria, irmã Noemi e Enzo, irmão Jair Alves, Gerson e família,
irmão Jonatas, né? Tivemos também irmão João Gomes de Camboriú, irmão Adão e família em Criciúma, irmão Ailton Silvestre e Sara, irmão Luiz, irmã Maria e Franciele em Itajaí, irmão Rubens Brito e família em Campinas, irmão Daniel e família em Campinas, irmão Aparecido e irmã Zilda em Cosmópolis, irmão Paulo ou Saulo em Ferraz Vasconcelos, irmão José Porfírio e família em Paulínia, irmão Josias e família em São Paulo, irmão João Batista, Belo Horizonte, irmão José Batista, Lagoa Santa, irmão Jamerson, Alessandra, Manuel e Davi em Sabará, Minas Gerais, irmão Norberto na Parnaíba, irmão José em Cariacica, irmão Olifas e Mônica em Macaé, irmã Milena e Juremi em Osório. Eu creio que foram que se comunicaram. Aqui também a irmã Marlene de Assis, pede oração por sua família e principalmente por seu pai, para que Deus lhe dê saúde. A irmã Ada pede oração, pois caiu e machucou seu pé. Irmão Silva de Foz do Iguaçu pede oração por sua esposa, que fará uma cesariana amanhã cedo. Pai celestial e querido Deus, nunca cansamos de pedir e sempre lembrando que o Senhor responde às orações dos santos. O nosso tempo não é o teu tempo, mas no tempo certo o Senhor se manifesta para revelar que os seus ouvidos sempre esteve atento às nossas orações, às nossas súplicas, e somos tão agradecidos pelo Pai que temos. E nesta hora, meu Deus, colocamos esses pedidos diante do Senhor, temos certeza de que não estamos falando ao ar, mas falando a um Pai real e verdadeiro, um Pai que sempre se faz presente para a família, para suprir todas as necessidades. Por isso esses pedidos, Pai, nós colocamos diante do Senhor, o único que pode nos ajudar e compreender as nossas necessidades, e que nesta noite a palavra que ouvimos possa verdadeiramente, Senhor, encontrar guarida em nossos corações, fortalecer a nossa fé, ao lembrar que o livro está conosco, e o livro é o título de propriedade, e quando temos o título de propriedade, nenhum invasor permanecerá sobre ele. Por isso nós estamos aqui para tomar posse desta grande promessa de Deus. Ajuda-nos a crer, ajuda-nos a prevalecer com esse livro diante de cada inimigo, Pai. E agora despede o teu povo aos seus lares, abençoa meus irmãos que estão pela internet, guardando os seus corações, e que amanhã seja um novo dia, uma nova oportunidade de podermos voltar à tua casa e sermos abençoados. Em nome de Jesus, receba a nossa gratidão por tudo que é feito por nós, tão somente para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Abraço um outro, diga Deus abençoe. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, em nome de Jesus Cristo. Prefiro a Cristo antes do que ter todos os reinos do mundo, não se comparam com Ele. Prefiro a Cristo, eu fico com Ele. Ele é o tesouro escondido que tanto busquei. Prefiro a Cristo antes do que ter todos os reinos do mundo, não se comparam com Ele. Prefiro a Cristo, eu fico com Ele. Ele é o tesouro escondido que tanto busquei. Prefiro a Cristo antes do que ter todos os reinos do mundo, não se comparam com Ele. Prefiro a Cristo,
Cristo.